É muito impressionante o despreparo político de Bolsonaro. Em apenas 2 semanas, o governo dele gerou um possível candidato a presidente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E por que Bolsonaro fez isso? Por causa da lacuna que ele deixou aberta. Como Bolsonaro decidiu bater de frente contra as medidas que o mundo inteiro utiliza para combater o coronavírus, então o que aconteceu? Essas medidas iriam ser tomadas por alguém no Brasil e elas passaram a ser tomadas pelo ministro da Saúde, um cargo nacional. Veja, eu não estou falando de cargos regionais, os governadores têm cargos regionais. Bolsonaro deixou essa lacuna e o ministro ocupou. E o ministro entrou nessa lacuna. Entrou como? Tecnicamente. É interessante, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele simplesmente repete o que o SUS diz para ele falar nas entrevistas coletivas. Então nós estamos hoje na seguinte situação. O Luiz Henrique Mandetta tem diariamente, às 17 horas, uma rede nacional de televisão transmitindo suas entrevistas coletivas. Só que ele vai para essas entrevistas como sendo o líder do combate ao coronavírus e não o presidente da República. Porque se o presidente da República tivesse ocupado a posição de líder do combate ao coronavírus, Mandetta iria dar essas entrevistas como um simples subordinado do presidente. Mas não é isso que acontece hoje. Qual foi o resultado disso? Vimos na pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha diz que Mandetta é conhecido nacionalmente porque isso, vem uma crise gigante que mexe com a cabeça das pessoas, porque mexe com a possibilidade das pessoas morrerem, né? O que tem mais importante para nós é a nossa vida. Então vem uma crise gigante e aí alguém vai lá e tem visibilidade nessa crise. Como aconteceu em outros países, Alberto Fernandes, na Argentina, tomou a liderança completamente. Sobrevoou de helicóptero Buenos Aires, reúne autoridades, vai dar entrevista coletiva. Ninguém sabe na Argentina, não importa quem é o ministro da Saúde. Como foi no Reino Unido? A mesma coisa. Boris Johnson assumiu a linha de frente, visitou hospitais, abraçou pessoas com coronavírus, tanto é que ele contraiu por causa disso. Quem é que sabe quem é o ministro da Saúde no Reino Unido? Ninguém, não importa. Boris Johnson assumiu a liderança. Angela Merkel, há 14 anos ela não fazia nenhum pronunciamento nacional. Ela está lá há 16 anos no poder, 14 anos sem fazer um pronunciamento nacional. Fez agora no coronavírus. Importa então quem é o ministro da Saúde na Alemanha? Não, é um técnico qualquer subordinado a Angela Merkel. Então, é isso. Bolsonaro não fez o que a Angela Merkel fez, não fez o que o Macron fez, não fez o que o Boris Johnson fez, não fez o que o Alberto Fernandes na Argentina fez, e aí alguém tinha que ocupar aquilo. A crise precisa, né, ser enfrentada de uma maneira racional, de uma maneira sana, de uma maneira normal. E aí o ministro da Saúde fez. Você deve se perguntar, bom, mas e os governadores? Sim, os governadores estão fazendo, os prefeitos estão fazendo, mas quem olha para o governador é o eleitor de seu respectivo estado. Dória está fazendo muito? Tá. Então quem vê o que o Dória está fazendo mais de perto e o aplaude muito são os eleitores de São Paulo, mesmo para o Witzel no Rio, para o Zema em Minas Gerais e assim sucessivamente, e os prefeitos em suas respectivas cidades. Mandetta, na verdade, tem um cargo de ministro da Saúde, um cargo nacional, então ele não é olhado só por São Paulo, só por Minas, só por Rio de Janeiro, só por esse ou aquele estado, ele é olhado pelo país inteiro. E com imensa visibilidade, uma imensa aprovação. E ele é do DEM, ele é do Mato Grosso do Sul, já foi secretário municipal de saúde em Campo Grande, capital do estado, e foi deputado federal por 2 mandatos. Inclusive, a parte mais de atuação política dele era até conjugada, saúde, com ruralistas, enfim, Mato Grosso do Sul é muito forte nessa área. Não era uma figura que fosse um militante conhecido, né, da saúde, né? E ele entra no ministério e para enfrentar uma crise de saúde pública somente com o conhecimento do SUS. Então ele vai lá e compra tudo que o SUS diz para ele e passa a usar o próprio jaleco, né, oficial do SUS, né? Ele, todo mundo do ministério que dá a entrevista. Então é impressionante isso que aconteceu em 2 semanas. Em 2 semanas, o DEM, que na história recente do país nunca teve a possibilidade, o que é preciso, o que o Datafolha mostra que é de relevante, tá?
É preciso, a principal barreira para um candidato a presidente é se tornar um nome nacional, conhecido, é muito difícil, e conhecido de uma maneira positiva e aprovada. Mandetta já tem isso, com 2 semanas de crise. Repito, porque Bolsonaro, na sua incompetência política, né, monumental, deixou o espaço. Né? É isso, toda vez que você deixa o espaço, alguém vai lá e ocupa. Tá? Eu sempre chamo a atenção disso. E o presidente da República ele tem que cumprir determinadas tarefas. Ele tem que ocupar determinados espaços. Mal comparando, tá? Numa outra área, durante o governo Dilma, a Dilma não negociava com os deputados, não tratava bem os deputados, não cuidava dos deputados. Então aquilo deixou uma lacuna. Quem ocupou? Eduardo Cunha. Graças a isso ele foi eleito presidente da Câmara. Então é assim, o presidente da República tem coisas que ele tem que fazer. Como se diz em inglês, as pessoas gostam, né? Job description. Qual é a descrição do seu emprego, do seu trabalho? Se comunicar com a população, tratar bem os políticos, negociar com deputados, ir na direção certa em casos de crise. Tem um job description, que, né, a descrição do trabalho, que se o presidente não cumprir, alguém vai fazer, alguém vai cumprir aquilo. Então, é o que está acontecendo neste momento. Se Mandetta vai ser candidato, olha, não sei. Né? Eu sei que a pesquisa do Datafolha o coloca, em 2 semanas, se tornou nacionalmente conhecido e aprovado. O nome está posto. Se vai ser ou não, depende, é claro, de muita coisa. O fato é que o DEM, que vinha apostando, estava apostando até agora em Dória, né, na eventual candidatura de Dória a presidente, agora, evidentemente, dentro do DEM, haverá quem diga, opa, peraí, para que a gente vai de Dória se a gente tem Mandetta, que é do nosso partido, a gente já conhece há muito tempo, vem de um estado ruralista, então pega a base de ruralistas de Bolsonaro, foi do governo Bolsonaro, né, isso pensando já lá em 2022, terá participado do governo Bolsonaro, não terá brigado, você vê, Mandetta ele faz o que quer sem dar um pio, ele faz o que ele, Mandetta, quer sem dar um pio contra Bolsonaro. Por quê? Porque age politicamente. Decidiu não sair do ministério, né, e age muito politicamente. Então ele está fazendo tudo o que tem que ser feito para o combate aí da pandemia, da epidemia, sem gerar ruídos públicos. Não, Dória está brigando com Bolsonaro, etc. Então, para o DEM é muito melhor um caminho de menor ruído. E eu acho até interessante que o DEM tenha um candidato, porque todas as forças políticas precisam ter, as principais, né, precisam ter candidatos competitivos à presidência da República, senão elas correm o risco de se tornarem golpistas. Elas têm que ter esperança de ganhar no voto a presidência da República. E o Mandetta dá isso para o DEM. Né? Esse espaço, esse eleitorado que sempre foi do PSDB, que na eleição passada Bolsonaro tomou, que hoje todos os políticos de bom senso, à esquerda e à direita, racionais, não querem mais Bolsonaro. Então a direita lá na frente pode querer sair de Bolsonaro, pular fora de Bolsonaro, desembarcar de seu governo, não de seu governo, dos cargos, mas eleitoralmente falando, olha, não queremos apoiar a reeleição dele. E Mandetta já se torna uma opção. Né? De novo, o mais importante, a barreira maior para ser candidato a presidente, ele rompeu com 2 semanas. É a barreira mais difícil. A Aécio, em 2014, ficou sendo pouco conhecido até o ano da eleição. Mandetta já tem isso 3 anos antes. É impressionante. Mandetta hoje, seria até interessante ver, eventualmente, numa comparação, né, uma pesquisa, o nível de conhecimento nacional de Mandetta e de Dória, de aprovação de Mandetta e de Dória. Né, eu acho que pode ser uma hipótese, a gente precisaria de um dado real para avaliar isso, que Mandetta tenha já um nível de conhecimento maior e uma avaliação melhor do que Dória. Se isso aparecesse numa pesquisa, eu não ficaria surpreso, tá? E ele vai ter... e detalhe, o coronavírus vai ficar por um longo período, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos... vamos supor que Mandetta fique no cargo por todo esse período, né? Ele vai continuar tendo uma visibilidade imensa, mesmo que a crise resulte em muitas mortes. Quando, isso daí por experiência, eu trabalho com marketing político, quando o político mostra empenho, quando ele está lutando e está... o eleitorado sabe que tem coisas que não estão no controle do político, e o eleitorado louva, aprova, endossa.
ele pelo menos lutou, ele fez alguma coisa, ele sabe os nossos problemas, ele ficou preocupado conosco. Então, essa imagem Mandetta já construiu. Então, fique de olho a partir de agora. Temos um possível, não estou dizendo que será, candidato a presidente pelo DEM, se chama Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde de Bolsonaro. E isso só ocorre porque Bolsonaro se eximiu, se absteve de combater o coronavírus. Inscreva-se no canal, comente o vídeo, dê o seu like. Seu like não, perdão, a sua curtida.